Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite de domingo, são 20 horas e 13 minutos, horário de Manaus, centro-norte do Brasil. Hoje são 12 de fevereiro. Já estamos em 12 de fevereiro, pela misericórdia de Deus. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, o pastor Edson, PhD naquilo que se faz. E essa semana, uma semana de bênção, uma semana de vitória, porque se nós estamos na presença de Deus, não tem coisa melhor e vitória maior do que isso. E essa semana eu trabalhei na questão das lições bíblicas, estou trabalhando na questão das lições da Escola de Treinamento Bíblico IDEM, como alguns já sabem. É uma escola que acontece aos domingos, de 9 às 11. O objetivo dessa Escola de Treinamento Bíblico IDEM é para o fortalecimento daqueles nossos irmãos na fé que estão desanimados, que estão sem direção, que muitas vezes não sabem mais o que fazer na sua caminhada cristã. Mas também é uma escola de treinamento bíblico para aqueles que vivem em paz, vivem sossegado também. E nessa manhã, hoje domingo, falamos sobre a questão do princípio da sabedoria. Foi o que foi tratado hoje na Escola de Treinamento Bíblico IDEM. A primeira lição de 2023 que eu passei aqui na obra missionária Construindo Shalom. Eu me encontro muito feliz porque Deus tem proporcionado sabedoria, muita sabedoria, para me lidar com a área de ensinamento. É uma área maravilhosa, essa área de ensinar. Quando eu me converti, logo no princípio da minha caminhada, Deus me chamou para ensinar, Que maravilha! E aí eu estava pensando nessa lição que foi ministrada hoje. Mesmo sendo eu que preparei a revista, montei a questão dessa lição, até eu fiquei surpreendido com essa primeira lição, sobre o primeiro capítulo do livro de Provérbios. Todas essas 13 lições desse primeiro trimestre, todas elas são tiradas do livro de Provérbios. São os primeiros 13 capítulos do livro de Provérbios, são as primeiras 13 lições desse primeiro trimestre. E aí você me pergunta, pastor Edson, que maravilha estudar o livro de Provérbios. É uma maravilha. E hoje foi falado sobre o princípio da sabedoria. E uma coisa que me chamou a atenção nesse primeiro capítulo do livro de Provérbios foi relacionada à questão dos provérbios da vida. Além dos provérbios de Deus, existem outros provérbios que vêm do próprio diabo para enganar a muitos. Por isso que o livro de Provérbios é um livro profundo, é um livro muito profundo. O crente que se adentra no livro de Provérbios, com certeza ele vai obter vitória. Por isso que aqui na Escola de Treinamento Bíblico IDEM, o meu objetivo
é te ensinar, é te mostrar o caminho, é te mostrar uma direção, é te mostrar um alvo poderoso da parte de Deus dentro do livro de Provérbios. Muitas vezes você já tem lido o livro de Provérbios, mas de repente você não tem tido a visão que eu estou tendo desse livro de Provérbios, ou tem obtido do livro de Provérbios. Nesse primeiro capítulo do livro de Provérbios, eu subdividi ele em 4 partes, aonde eu falei da questão do prefácio, o autor e o propósito, aonde eu falei sobre os desígnios dos provérbios, dos versículos 1 ao 7. Eu falei sobre a questão, no terceiro ponto, eu falei sobre advertência contra as seduções, do versículo 8 ao 19. No quarto ponto, eu falei sobre a exortação da sabedoria, dos versos 20 ao 33. E a aplicação pessoal, que é tirada também desse capítulo. Aqui, nessa primeira lição, está falando de 4 aplicações pessoal. Primeira aplicação, segunda aplicação, terceira aplicação e 4ª aplicação. Olha que maravilha, dentro de uma lição, somente uma lição, você obtém algo poderoso, você obtém riqueza espiritual. Só na primeira lição. E essa lição, ela é dada gratuitamente. Você não paga nada por ela. Só apenas você obtém ela e vem para a escola de treinamento bíblico IDE receber o alimento para a sua alma. E nessa manhã eu falei sobre o princípio da sabedoria, baseado no primeiro capítulo do livro de Provérbios. Mas eu quero que você esteja atento, me procure aqui na questão do meu trabalho aqui dos serviços gráficos. Você que quer fazer parte do Ministério Obra Missionária Construindo Shalom e quer fazer parte dessa escola de treinamento bíblico IDE, é só me procurar. Todas as sextas-feiras, a partir de sexta, sexta ou sábado, se você quiser a lição gratuitamente, ela está disponível. A partir da manhã já vou preparar a segunda lição, a partir da manhã. Então eu tenho 4, 5 dias para preparar uma lição, mais outra lição. Aonde essa lição já tenho aqui a nova capa. Cada lição eu vou trabalhar com uma capa diferente. Essa segunda lição vai falar sobre lucros. Vai falar sobre lucros de uma vida sábia. Essa também é uma lição excelente. Lucros de uma vida sábia. Lucros de uma vida sábia. É a lição do próximo domingo. Então, se você quiser participar, na sexta-feira, sexta ou sábado, você pode passar aqui na gráfica, aqui nos serviços gráficos, aqui no trabalho, e você vai obter essa lição gratuitamente, para que você possa participar nos domingos pela manhã, de 9 às 11. E você não vai se arrepender, porque o conteúdo que eu passo aqui é um conteúdo profundo, é um conteúdo que vai te dar resultado na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus. Porque nós sabemos que nos dias que nós estamos vivendo hoje, muitos estão se corrompendo, muitos estão deixando o Evangelho, deixando a sua chamada ministerial, deixando a sua vida com Deus, somente porque
estão sendo orientados pelos provérbios do diabo. É isso, pastor Ezra. Nesta revista aqui, nessa primeira lição, logo na introdução, eu falei sobre isso. Vou ler um pouquinho para você, só para você pegar o que você perdeu na escola de treinamento bíblico hoje pela manhã. Só uma palhinha, isso só na introdução. Imagine todos os 4 pontos da revista, a profundidade que Deus tem me usado para preparar uma lição dessa. Logo na introdução, já quase no finalzinho, preste atenção o que é que fala sobre os provérbios. Por isso que é bom a gente estudar. Olha o que é que fala: há muitos provérbios corrompidos que tendem a enganar as mentes dos homens e a endurecê-los no pecado. O diabo tem os seus provérbios, e o mundo e a carne também tem os quais refletem vergonha e desonra a Deus. E a religião, e para nos proteger das influências corruptas desses provérbios, é que Deus tem os seus, que são todos sábios e bons, e tenciona a nos tornar sábios e bons. Estes provérbios de Salomão não era meramente uma coletânea de dizeres sábios que tinha sido transmitidos anteriormente, como alguns imaginavam, mas foram ditados pelo Espírito de Deus a Salomão. Olha só a profundidade dessa introdução, dessa primeira lição sobre o princípio da sabedoria. Por isso que é bom você me procurar aqui na gráfica, para que você se inscreva na Escola de Treinamento Bíblico IDE, ETBI, que é a sigla, Escola de Treinamento Bíblico IDE. É uma escola que vai te ensinar do básico ao doutorado. Que é isso, pastor S? Você tem toda esta bagagem pela misericórdia de Deus. Deus, logo no princípio da minha vida com Deus, Deus me deu esse dom maravilhoso que tenho exercido dentro desses 23 anos de caminhada. 23 anos. Então, essa escola de treinamento bíblico IDE é uma escola que eu vou estar abordando todos os assuntos, do básico até o doutorado. Até o doutorado. Para que você possa aprender as coisas de Deus numa profundidade tão grande, que se você deixar essas verdades adentrar na sua vida, jamais você vai ser a mesma pessoa. Mas, pastor Edson, como que você tem autoridade para falar isso? Eu tenho autoridade porque quando eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador, eu não aceitei um Jesus pirata, eu não aceitei um Deus pirata, um Deus falso, eu não aceitei uma fé derrubada, uma fé decaída. Não, eu aceitei um Deus poderoso, Criador do céu e da terra. Eu aceitei um Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário pela remissão dos meus pecados e dos seus pecados. Um Jesus que venceu a morte, um Jesus que já quebrou os arguilhões da morte. Então, como que você, que é cristão, que é crente em Jesus, você, obreiro, o diaconato, o presbítero, o evangelista, o pastor, a pastora, o missionário, a missionária, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que não tem nenhuma consagração,
não tem justificativa em dizer que vive fraco, que vive se arrastando, que não tem força para servir a Jesus. Ei, eu não acredito nessa meta, eu não acredito nessa visão, porque portas maravilhosas Deus tem abrido para que você possa fazer parte, não só aqui na obra missionária como de Shalom, mas muitos ministérios que têm a minha mesma visão, no sentido de aprofundamento bíblico, profundidade com Deus. As pessoas que me conhecem somente pela gráfica ainda não me conhecem essa parte pastoral, mas se você quer conhecer um pouco das coisas de Deus, venha para a escola de treinamento bíblico IDE, que você vai ver como Deus vai falar com você poderosamente, por intermédio não da minha pessoa, mas por intermédio da sua própria palavra saindo da minha boca, saindo relacionada da minha comunhão que eu tenho com o Senhor. Então, cada lição dessa é uma lição que eu me dou 100%. Faço de tudo para ter o melhor, para quando você sentar nessas cadeiras aqui, você possa receber um alimento sadio, um alimento que venha penetrar a sua alma e venha arrancar todas as mazelas do pecado. Como eu falei aqui na introdução relacionada à questão dos provérbios, nós estamos aqui estudando sobre provérbios no dia a dia. A sabedoria te chama. Que maravilhoso! E você vai encontrar nessa primeira lição que foi passada, que eu ministrei, relacionada à questão da chamada da sabedoria. Todo o livro, de capa a capa, está falando sobre o chamado da sabedoria. A sabedoria te chama. Provérbio no dia a dia, a sabedoria te chama. Mas muitos que muitas vezes pode já esteja na sua caminhada cansado, desanimado, perdendo a direção, sendo guiado pelos provérbios de Satanás, que são provérbios enganadores, como eu acabei de ler aqui. Há muitos provérbios corrompidos, há muitos provérbios corrompidos, que não são os provérbios bíblicos, que não são os provérbios da palavra de Deus, são provérbios corrompidos, provérbios caídos, que vêm do homem caído, que vem do pecado, que vem da carne, como eu acabei de ler. Há muitos provérbios corrompidos que tendem a enganar as mentes dos homens e endurecer dos homens e endurecê-los no pecado. O diabo tem os seus provérbios, o diabo tem os seus provérbios, o mundo tem os seus provérbios, a carne tem os seus provérbios. Mas, pastor Edson, onde é que você encontrou isso? Tudo estudando o livro de Provérbios. Se eu não me falha a memória, já li quase 30 vezes o livro de Provérbios, estudado, rascunhado, de capa a capa. Por isso que Deus me deu essa ousadia de tirar 4 revistas do livro de Provérbios. Primeiro trimestre, 13 lições. Segundo trimestre, mais 13 lições. Terceiro trimestre, mais 13 lições. Quarto trimestre e último, 13 lições. Vai dar 52 lições, todos os 31 capítulos de Provérbios. Como é que você não quer ser participante desse maná? Você de repente que é vizinho aqui da obra missionária Construindo em Shalom, você está perdendo um maná desse. Você está perdendo esse alimento saboroso que vem dos céus. Então eu te convido, venha fazer parte. De repente você que vive no mundo da depressão, no mundo da ansiedade, já desesperado, você que de repente vive preso ao síndrome do pânico, medo, apavorado, inseguro, venha conhecer o livro de Provérbios. Por intermédio do livro de Provérbios, você vai conhecer
verdadeiramente o Espírito de Deus que usou Salomão para escrever esse maravilhoso livro. Você vai conhecer a pessoa do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado aqui no livro de Provérbios. Que é isso, pastor Edson? Quer dizer que Jesus já atuava, já aqui no livro de Provérbios, você já vê a pessoa de Jesus Cristo, você já vê a pessoa de Deus, você vê a pessoa do Espírito Santo. No livro de Provérbios você consegue ver a Trindade Santa atuando ali na vida de Salomão. Que maravilha! O Espírito de Deus que deu toda a capacidade para Salomão escrever este maravilhoso livro, que hoje a gente debruça sobre esse livro e se enriquece das profundezas que esse livro tem. Isso é mais do que ouro, para nós, mais do que ouro, o livro de Provérbios. E você vai encontrar lá, nos versículos 20 até o 33, no capítulo 1, você vai encontrar Jesus pré-encarnado chamando pelaquela sociedade daquela época, e não era uma sociedade pecaminosa. Jesus aqui no livro de Provérbios, do capítulo 20, até dos versículos 20 ao 33, ele está exortando as pessoas que já conhecem a verdade, para não se perder. Ele não está exortando para as pessoas ímpias, para as pessoas que não têm compromisso com ele. A exortação de Jesus aqui no livro de Provérbios, capítulo 1, do versículo 20 ao 33, ele está exortando aos seus, e mesmo ele exortando aos escolhidos, aquele que ele chamou, eles abandonam, eles não querem dar ouvido. Pastor Écio, tudo isso nessa primeira lição, você perdeu. Aqui você deixou de aprender os provérbios que o diabo tem, os provérbios que o mundo tem, os provérbios que a carne tem e os provérbios que Deus tem para nos enriquecer. Que maravilha! Que maravilha! Por isso que tem muitos que estão desanimados, porque tem dado ouvido aos provérbios de Satanás, tem dado ouvido aos provérbios do mundo, tem dado ouvido aos provérbios da carne, e deixou de dar ouvido verdadeiramente aos provérbios de Deus. Tem dado ouvido, muitos têm dado ouvido aos provérbios do diabo, muitos têm dado ouvido aos provérbios do mundo, muitos têm dado ouvido aos provérbios da carne, mas não querem dar ouvido aos provérbios de Deus. Então você vê aí três categorias: os provérbios do diabo, que endurece o coração do homem para servir ao pecado; os provérbios do mundo, que é o sistema do mundo, para corromper o homem, destruir a imagem de Deus, destruir o relacionamento que a pessoa tem com Deus. E a terceira categoria é os provérbios da carne, os desejos pecaminosos, a personalidade decaída, pessoas que estão na fé, que hoje é crente, amanhã já não é mais crente. Ele dorme crente e acorda descrente. Ele acorda com eles dormem muitas vezes ali, tomado posse dos provérbios de Deus, e de repente quando acorda, eles já estão abraçados com os provérbios de Satanás, com os provérbios do mundo e com os provérbios da carne. Que maravilha, que profundidade essa primeira lição, que falou muito comigo. Então, você tem que observar isso. Você que muitas vezes está aí desanimado, de cabeça baixa, querendo até desistir do seu chamado. Deus te chamou, você pastora, você pastor, você diácono, você diaconisa, você missionário, você obreiro do modo geral, que está dando lugar aos provérbios da carne. dando lugar aos provérbios da carne. Antes você
tinha aquele jeito de santo ou de santa, que estava ali aos pés do Senhor, consagrando a sua vida, né? Pregando o evangelho, dando a sua chamada, e de repente os provérbios do diabo foi aos seus ouvidos e falou algo que te chamou a atenção. Os provérbios do mundo foi lá e falou nos seus ouvidos e te chamou a atenção. Os provérbios da carne foi lá e falou com você e você deu atenção e esqueceu, e está esquecendo dos provérbios de Deus, que é o que traz a vida eterna, é o que traz a sua comunhão com Deus, é o que traz o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que nesta noite eu te exorto dentro do livro de Provérbios, para que você tome uma posição. Você que estava na sua caminhada, ministrando com o seu chamado, com a sua obra, com o seu ministério, quem sabe, e de repente você está desvirtuando aos poucos, está deixando aos poucos, está deixando ser engolido pelos provérbios da carne, está sendo engolido pelos provérbios do mundo, está sendo engolido pelos provérbios de Satanás. Ei, você, de um modo geral, mas principalmente os obreiros, o diaconato, o presbitério, o evangelista, o pastor, a pastora, o missionário, a missionária. Ei, Deus te chamou para sempre, Deus te chamou, você pegou no arado, e uma vez você pegando nesse arado, jamais você pode recuar, jamais você pode olhar para trás. Deus não te chamou para você ser covarde na sua chamada ministerial. Deus não te chamou para você ser covarde nessa caminhada com Deus. Qualquer coisinha agora já quer deixar o Senhor. Há muitos que estão muitas vezes na presença de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Acontece algum fato na sua vida que eles acham que Deus é culpado, acha que Deus não está protegendo, acha que Deus não está guardando, acha que Deus não ama, e aí parte a endurecer os seus corações e dá ouvido aos provérbios de Satanás, aos provérbios do diabo, aos provérbios da carne, aos provérbios do sistema do mundo, e deixa de dar ouvido aos provérbios celestiais, que é justamente a chamada de Deus. A sabedoria te chama, a sabedoria que é Jesus Cristo te chamou. Não foi para você pecar, não foi para você andar com pessoas ímpias, não. O que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com você, pastor, pastora, que antemão muitas vezes era uma bênção e agora está desvirtuando, e agora está assim como uma pessoa que está querendo declinar para os provérbios da carne. Ei, preste atenção, você tem uma chamada, você tem um chamado, Deus te chamou, e nessa chamada Deus quer te escolher definitivamente, eternamente, para que você possa morar nos céus. Será que o pecado é muito maior do que a glória de Deus na sua vida? O pecado é maior do que a sua chamada? Os provérbios carnais é maior do que os provérbios de Deus? Os provérbios do mundo é maior do que os provérbios de Deus? Os provérbios do diabo é maior do que os provérbios de Deus? Por que você está se cedendo aos provérbios do diabo? Por que você está se cedendo aos provérbios do mundo? Por que você está se cedendo aos provérbios da carne? Por quê? Será que não é suficiente? Deus não é suficiente para completar você? Precisa você dar uma saidinha? Precisa você estar se declinando para os provérbios da carne, os desejos da carne? Muitas vezes a gente vê pessoas que olhavam assim, meu Deus, olhava que estava firme na igreja, né? Aquela irmã com a saia lá nos pés, que a gente olhava e disse, rapaz, essa irmã é santa. Olha só aquela irmã com a saia nos pés, camisa aqui, eu só olhava assim, rapaz, é santa. E batia firme dentro da igreja. Hoje você vê essas pessoas já com um shortinho curto. Eu não prego
E não falo de roupa, porque é uso costume, isso não é doutrina. Mas o Espírito Santo, ele tem zelo pelos seus escolhidos. Como é que pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, que antemão andava como santa e agora quer andar como o quê? Como uma carnal, como uma profana? Não pode jamais. Ah, pastor Edson, mas é a cultura. É a cultura do lugar que me deixa sem saída, de tal ponto que eu tenho que ceder aos provérbios da carne. Está repreendida em nome de Jesus. Você foi chamado para fazer a diferença no meio dos provérbios da carne, no meio dos provérbios do mundo, no meio dos provérbios do diabo, porque os provérbios verdadeiros que está conosco é Deus. Como é que você está largando a sua fé? Como é que você está largando a sua coroa? Como é que você está largando a sua cruz somente por alguns momentos de prazeres carnais? Somente por momentos de prazer da carne? Não vale a pena. Não vale a pena. Por quê? Porque a glória de Deus é muito maior. Tem pessoas que trocam Jesus por um namorado. Tem pessoas que trocam Jesus por um esposo novo, porque o esposo largou, então agora eu vou largar Jesus e vou me andar como um prostituto ou uma prostituta para poder chamar a atenção de alguém, para eu poder ter um novo namorado ou um novo esposo. Não pode, jamais. Você que foi escolhido ou escolhida por Jesus, jamais você pode andar como um prostituto ou como uma prostituta. Jamais. Jamais, porque o zelo de Deus está sobre a vida das pessoas que foi chamado. E Deus não deixa se escarnecer. Eu tenho visto nesta minha caminhada de 23 anos, pessoas que olhavam assim e disseram: rapaz, o cara é o cara. E de repente você vê, já não é mais. Rapaz, eu só olhava para aquele pastor, aquela pastora, rapaz, o negócio era. E de repente já não é mais. O que está acontecendo? Será que Jesus é tão fraquinho? Será que Jesus é tão fraco que não pode te levantar, que não pode te abençoar, que não pode te satisfazer? Será? Não, não pode de maneira nenhuma. Por isso que hoje, nesta revista aqui, da primeira lição, falei sobre o princípio da sabedoria. A sabedoria te chama. Você pega a sua Bíblia e depois você vai ver o que é que Deus fala aqui, o que é que o próprio Jesus fala, exortando. Versículo 20 do capítulo 1 de Provérbios fala assim: olha só, a sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, branda no alto dos muros, à entrada das portas da cidade, profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amarei a insensatez, e vós zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós descontrolados, até quando desprezarei o conhecimento? Convertei-vos, pois a minha exortação. Eis que derramarei copiamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vós convoquei ao arrependimento, e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem entendesse. Em vez disso, rejeitaste todo o meu conselho e não aceitaste a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei. O próprio Deus falando aqui, o próprio Jesus falando aqui: zombarei da vossa desgraça, me rirei quando o terror se arrebatar sobre vós, em vindo o flagelo, com a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição, como o furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem,
então suplicarão a minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não me hão de encontrar, porquanto desprezaram o conhecimento e rejeitaram o temor do Eterno, o Senhor. Não desejaram receber o meu conselho e foram indiferentes à minha advertência, porquanto comerão do fruto de suas decisões e atitudes, e se fartarão de suas próprias elucubrações inúteis, pois a imprudência dos nécios os matara, e o falso bem-estar dos insensatos os levaram à destruição. Mas aquele que me der ouvidos viverá em paz, seguro e sem temer mal algum. Então você vê do versículo 20 ao 33 do primeiro capítulo de Provérbios, foi falado na primeira lição sobre o princípio da sabedoria. Olha só, Jesus pré-encarnado já falando no Antigo Testamento, em um dos livros que se chama Provérbios. Que maravilha! Então, se você for ver de Gênesis a Apocalipse, Jesus sempre atuou na linha vermelha das entrelinhas da Bíblia. Então, é de importância, você que não gosta de uma escola bíblica, você que não gosta de um culto de doutrina, está perdendo muito. Então eu te convido a você estar aqui na obra missionária Construindo em Shalom pela manhã, na escola de treinamento bíblico Idem, aos domingos. Você não vai perder nada, você só vai ganhar, e tudo gratuitamente. Você vai receber o material didático, que é a lição, gratuitamente, e vai receber o estudo daquela lição. E não tem como você ficar da mesma forma, só se você não colocar em prática. Se você não colocar em prática, não vai mudar nada. E aqui eu sempre falo em toda a minha caminhada cristã desses 23 anos, você nunca vai ver aqui a pessoa do pastor Edson oferecendo algo que é destrutivo. Tem pessoas que vão para a igreja, logo quando chega na igreja, eles querem uma casa, joelha, Senhor, quero uma casa. Tem pessoas que vão para a igreja querendo um carro, tem pessoas que vão para a igreja querendo um marido, querendo uma namorada, tem pessoas que vão para a igreja querendo algo tão pequenininho dessa vida. Ei, a igreja não é lugar de você estar buscando riqueza. Se você quer enricar, você está no lugar errado. A igreja é lugar de você estar buscando as riquezas celestiais, que é o seu nome escrito no livro da vida, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Riqueza você obtém trabalhando, riqueza você se obtém se esforçando. Vai lá, estuda, faz uma faculdade bacana, e aí você vai arrumar um emprego bom, excelente, e aí você vai ganhar dinheiro. É aí onde você vai se enriquecer. Arruma uma empresa, abre uma empresa, trabalha dentro do mundo do empreendedorismo, se esforce, aí você vai obter riqueza, uma riqueza dentro do sentido humano. Dentro da igreja, no corpo de Cristo, se você for buscar riqueza, dinheiro, din-din, essas coisas materiais, isso não precisa. Isso no dia a dia, você trabalha, você consegue. A Bíblia fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Porque Deus sabe que muitas vezes você que paga aluguel, Deus ele sabe que você precisa de uma casa, Deus vai te dar, mas não precisa estar pedindo. Deus sabe que de repente você precisa de um veículo, mas não precisa pedir, porque Deus te dá. Muitas vezes você está precisando de uma esposa que não é casado, mas não precisa pedir, porque Deus sabe, Deus te dá. Muitas vezes você está precisando de um namorado, você que é jovem, não se preocupe, Deus traz a pessoa certa para você. Mas não precisa você estar sendo enganado por um evangelho falso, por um Jesus pirata. Jesus nunca vai oferecer riqueza material para você. Jesus vai oferecer as riquezas celestiais, porque a própria Deus fala: guardai o seu tesouro no céu, aonde o ladrão e nem a traça corrói. Essas riquezas terrenas, o ladrão todos os dias está aí
roubando, está matando a pessoa por um carro, por um celular, por pouca besteira dessa vida que não vale a pena. Por isso que a sabedoria está aqui exortando ao arrependimento. É os crentes a se arrepender, é os próprios crentes se arrepender, é os próprios seus se arrepender, não é nem os de fora. São os próprios que já estão na fé, para se tomar uma posição e não deixar que Satanás venha enganar eles com seus provérbios, não deixar que o mundo venha enganar eles com seus provérbios, não deixar que a carne venha enganar eles com seus provérbios, mas que a pessoa venha a ser influenciada pelos provérbios de Deus. Que maravilha! Então isso só foi uma palhazinha que eu estou te dando relacionada à questão da primeira lição que foi ministrada hoje. Eu, aqui a pessoa do pastor Edson, PhD naquilo que se faz, foi que ministrei essa lição hoje. E você me pergunta assim: mas pastor Edson, estava cheio? A sua casa estava cheia, estava abarrotada? Uma coisa que eu aprendi nesses 23 anos de fé, eu nunca tive dificuldade para pregar a palavra de Deus, para a questão de volume. Eu prego para uma pessoa, prego para duas pessoas, prego para três, prego até para mim mesmo quando não tem ninguém, como eu falei hoje de manhã. Então aqui tinha, na escola de treinamento bíblico e de hoje, tinha o meu filho, o Otiniel, tinha a minha esposa, a missionária Cleonice, e tinha uma irmã que veio fazer parte hoje da escola de treinamento bíblico. Então tinha 3 pessoas, 4 comigo na escola, e aí é uma maravilha, é uma maravilha. Você muitas vezes não se quer multidões no seu ministério, na sua igreja. Ei, quem traz as pessoas não é você, quem convence as pessoas não é você. Existe o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é quem vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É quem vai convencer as pessoas a vir para a sua igreja, a vir para o seu ministério. Lá no livro de Atos fala que os discípulos, quando pregavam, Deus acrescentava as almas. Muitos faz tanta propaganda para que as pessoas venham ao seu ministério. Ei, não precisa você fazer propaganda, não precisa você tocar a trombeta. A única coisa que você precisa fazer é pregar o evangelho, é falar o evangelho verdadeiro. Mas pastor Edson, alguns até falam, isso são provérbios do diabo, isso são provérbios do mundo, isso são provérbios da carne, que eu vou falar aqui nesse para você aprender. Muitos falam assim: ah, mas se nós apertarmos os irmãos da igreja, eles vão sair. Isso é provérbio do diabo, isso é provérbio da carne, isso é provérbio do mundo. E quanto mais você apertar, mais gente vai ter no seu ministério. É por contrário, por isso que o diabo vai lá nos ouvidos dos pastores e lança os seus provérbios diabólicos, dizendo: ó, não fale isso não, porque se falar, aquele vai sair da sua igreja. Ó, não aperta não, porque se apertar, tu vai perder o dízimo daquele ali. Ei, não dê ouvido, pastor, a esses provérbios do diabo. Ei, pastor, não dê ouvido a esses provérbios da carne, a esses provérbios do mundo. Aperta, cada vez mais o que você puder apertar, aperte, porque é desse jeito que nós vamos chegar no céu. A porta é estreita, a porta não é para pessoas gordas no sentido espiritual, é para as pessoas magrinhas dentro do sentido espiritual da coisa. Quer dizer, você tem que estar no estreito mesmo, tem que apertar mesmo, tem que sair o óleo mesmo. O crente tem que ser desse jeito, porque ele não consegue servir a Deus, ele não consegue seguir os princípios do Senhor se deixar as coisas tudo de moleza. E quanto mais você apertar, mais o seu ministério vai ter almas, porque tem pessoas que estão famintas, tem pessoas que estão com fome, procurando um ministério aonde verdadeiramente prega a palavra do Senhor Jesus Cristo. As pessoas já estão cansadas desse oba-oba, as pessoas já estão escandalizadas desse oba-oba, que muitos ficam aí querendo trazer uma alta ilusão sobre as pessoas e deixando de pregar o evangelho verdadeiro, porque se pregar o evangelho verdadeiro não vai vir ninguém. Quem foi que disse? Prega o evangelho verdadeiro, aperte esse evangelho que Deus colocou na sua vida para pregar, que você vai ver o seu ministério cheio, que você vai procurar lugar e não vai encontrar, porque já está cheio, abarrotado. Ei, aprenda com Jesus. Jesus no seu ministério foi o homem que mais apertou
nas suas mensagens, mas era cheio de pessoas ao seu redor. Tinha que ir para o deserto, porque se não fosse para o deserto já não aguentava. Era gente por todas as partes. Lembra-se daquela mensagem onde ele pregou, aonde a casa estava cheia, a tal ponto que chegou aquele paralítico lá e não deu para entrar pelas portas. Tiveram que arrancar o telhado daquela casa para descer aquele aleijado, aquele paralítico por cima do telhado para receber o milagre. E a casa estava cheia a tal ponto que não cabia ninguém. Teve que arrancar o telhado para que aquela pessoa recebesse o milagre. E hoje a mesma forma é hoje, meu filho. Prega o evangelho, aperta o cinto que você vai ver a casa cheia, a igreja cheia, o seu ministério cheio, a tal ponto que, se for possível, as pessoas vai subir até pelos telhados para receber o milagre de Deus. Que Deus abençoe nessa reflexão dessa noite, nessa abordagem que eu dei desta primeira lição que foi ministrada hoje aos domingos pela manhã de Nova Zonza. O princípio da sabedoria que foi falado. Amém? Que Deus abençoe, e eu creio que você possa ser edificado com essa pequena mensagem que eu trouxe para você. Mas para não ficar nessas palavras, né, que eu trazei agora, nessa parte da revista, eu quero falar sobre a questão da programação semanal, né? São 4 dias que eu preciso trabalhar aqui na obra missionária Construindo Shalom. Só que eu estou fazendo as coisas estruturando cada dia. Então, o dia de domingo eu estou estruturando o primeiro dia, que é domingo, que é a questão dos ensinamentos. Se na escola de treinamento bíblico as pessoas vierem, com certeza os outros dias é moleza. Eu estou começando pela parte mais difícil, dentro de um sentido da lógica, porque a maioria não gosta de ensinamento, mas aqueles que têm a chamada e Deus está no negócio, as pessoas vão vir. Aqui cabe aproximadamente 80 alunos aqui, né? Está vindo 4 alunos, mas eu creio que Deus é o Deus da multiplicação. As lições são gratuitas, você não vai pagar nada. Você vai sentar aqui, não vai pagar absolutamente nada. Apenas você vai receber o maná do céu. Você que muitas vezes pode estar até fraco na sua fé, ou você é de outro ministério e está precisando de uma palavra de reforço para animar o seu ministério, para animar a sua chamada, venha. Aqui eu não tenho esse negócio de placa de igreja. Em esses 20 anos que eu prego o evangelho, nunca gostei de placa de igreja. Nunca. Então, meu filho, esqueça a placa que está fora. Você de repente está aí no seu ministério, está assim meio desorientado, está sem direção, está frio, não sabe o que fazer. Vem para a escola de treinamento bíblico receber uma palavra aqui. E com certeza aqui é sem compromisso, não precisa você ficar aqui, não precisa você vir congregar aqui, de maneira nenhuma. Vem, sente aqui e ouça uma palavra abençoada para fortalecer o seu ministério, fortalecer a sua chamada, fortalecer aquilo que Deus colocou na sua vida, gratuitamente. Você não vai pagar nada, só sentar aqui. Então, aos domingos pela manhã, escola de treinamento bíblico, a partir da noite, nos domingos, eu estou trabalhando para ver se eu consigo trabalhar com a questão falando com Deus, aos domingos à noite. Eu estou estruturando primeiro aquele dia. Então, escola de treinamento bíblico, idem pela manhã, e à noite, aos domingos, eu quero trazer a questão falando com Deus. Mas pastor Edson, falando com Deus, falando com Deus. Tem crente que tem a vida inteira que está dentro da igreja, mas não sabe falar com Deus. O próprio Tiago fala que muitos não recebem porque pede mal, fala mal, não sabe se comunicar com Deus. Você tem que ter aquele jeitinho maravilhoso para falar com o nosso Pai. Não é de qualquer maneira. Você vê que aqueles filhos rebeldes que não sabem falar com o pai que eu estou falando aqui no sentido humanamente falando,
eles não recebem muita coisa não. Mas aquele filho amoroso, aquele filho que chega com jeito, falando com o pai se derrete todinho, fica todo alegre, logo procura o que o filho quer. A mesma forma é com Deus. Não seja duro com Deus, não seja ignorante com Deus, com seu pai, com nosso pai. Sabe a falar com Deus. E aqui na obra missionária Construindo Shalom, você pode aprender a falar com Deus de uma forma que você nunca falou. Porque hoje as pessoas chegam na igreja, não querem mais dobrar o seu joelho, né? Não querem mais dobrar o seu joelho, não querem mais falar com Deus. E como é que você vai obter sucesso na sua vida espiritual se você não fala mais com o seu pai? Como é que fica? Fica complicado. Então, aos domingos à noite, falando com Deus. Nas quarta-feiras eu vou estar trabalhando sobre a antropologia bíblica e teológica. Pastor, o que é antropologia bíblica e teológica? É aonde você vai estar aprendendo sobre a doutrina do homem, né? Relacionada à questão do estudo do homem, e a doutrina do homem em relação a Deus, relacionada à questão de Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. Nas quarta-feiras você vai estar recebendo esse alimento sobre antropologia bíblica e teológica, estudo do homem e a doutrina bíblica do homem relacionada a Deus. Tá aí, ó. Aqui. Além de você receber a ministração desse assunto, você não vai ter ainda aquele conteúdo de apoio. Você vai ter aquele material didático de apoio. O negócio é sério aqui. Tudo isso eu estou preparando. Então, eu vou preparar por série. Essa aqui é a primeira série de mensagens que eu estou preparando sobre a questão da antropologia bíblica e teológica, aonde você vai aprender sobre o estudo do homem e a doutrina bíblica do homem com relação a Deus. Essa questão de antropologia bíblica e teológica é uma visão de Deus. Existem várias ramificações acerca da antropologia, em vários sentidos, mas aqui eu estou falando em questão bíblica. Nas quarta-feiras você vai ter isso. Nas sexta-feira nós vamos encontrar a questão da batalha espiritual. A batalha espiritual, vamos falar sobre batalha espiritual, de libertação, expulsões de demônio, onde a pessoa chega endemoniado ou com um princípio de endemoniado, ele se manifestar no dia dessa atividade, esse demônio vai sair, a pessoa vai ser liberta desse demônio, vai ser liberta desses espíritos malignos que perturbam a sua vida. Dia da sexta-feira. Então, o dia de sexta-feira vai ser tirado para isso. É para o negócio ser na hora, não tem negócio de ser por dia não. É um culto específico que também é tipo como seja ensinamento. Você vai receber ensinamento do começo ao fim. O ministério Obra Missionária Construindo Shalom é um ministério de ensinamento de ponta a ponta. Nas pregações você já está recebendo ensinamento, nas reflexões você já está recebendo ensinamento, nos próprios ensinamentos você já está recebendo mais do que ensinamento. Que maravilha! Então tudo isso é algo que a Obra Missionária Construindo Shalom proporciona a todos aqueles que vai fazer parte desse ministério. E além disso tem muitas novidades que no percorrer do tempo eu vou estar repassando para aqueles que querem fazer parte da Obra Missionária Construindo Shalom. É um ministério sério, é um ministério aonde não tem oba-oba, é um ministério aonde você vai verdadeiramente aprender a caminhar ao caminho vertical. Que caminho vertical é esse? O caminho que te leva à salvação, que é o caminho para o céu. Aqui você não vai aprender sobre o caminho horizontal, porque o caminho horizontal todo mundo sabe, que é a nossa vida terrena aqui, todo mundo sabe. A questão é o caminho vertical que nós estamos precisando, aquele que foi rasgado na questão do véu, de cima a baixo, quando Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário, naquela manifestação onde o véu foi se rasgado de cima a baixo. Naquele momento
O caminho para o céu foi rasgado por intermédio de Jesus Cristo, para que hoje nós temos acesso a falar com o nosso Pai, Abba Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe nesta noite. São 21h08, 12 de fevereiro de 2023. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, PhD naquilo que se faz. Shalom, até domingo, que eu vou estar falando de novo um panorâmica sobre a segunda lição.